Isaías 40, versículo 30 e 31. Vou esperar que os irmãos encontrem, apesar de que já foi lido, né? Mas eu quero que os irmãos acompanhem. Eu vou ser bem sucinto, irmãos, para terminar dentro do horário, né? E espero falar bem pausadamente para que os irmãos compreendam aquilo que Deus quer falar com vocês nesta noite. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, corre e não fica cansado, anda e não se cansa. Amém? Os irmãos estão me ouvindo direito? Tá bom aí o som? Tá. O capítulo 40 do livro do profeta Isaías nos revela alguns detalhes sobre Deus. Porém, nós sabemos que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, revela quem Deus é. Mas também nós sabemos que Deus é muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que a Bíblia fala sobre Ele. Porém, Ele revelou sobre si tudo aquilo que nós precisamos saber nessa dimensão sobre Ele. E quando chegar na eternidade, meus irmãos, nós iremos passar toda a eternidade conhecendo mais e mais de Deus. E a pergunta é, por que Deus não se revelou na sua amplitude, na sua totalidade, para nós nessa dimensão sobre o seu ser? Primeiro, porque a mente humana não comporta a revelação completa e total de Deus. Nós somos limitados pelo tempo, limitado pelo espaço e limitado pela matéria. E essas limitações nos impedem de conhecer Deus plenamente. Por isso que Ele revelou de si mesmo apenas aquilo que eu preciso saber nessa dimensão sobre Ele. E o que Ele nos revelou, meus irmãos, já é o suficiente aqui para confiarmos plenamente nele. O que Ele nos revelou já é suficiente para servirmos a Ele com fidelidade, amor e dedicação. Esse texto que nós lemos, ou esse capítulo, também fala sobre o Messias vindouro. Fala sobre promessas que já se cumpriram e promessas que ainda vão se cumprir. No versículo 6 ao versículo 8, está exposto a fragilidade do ser humano. Mostra de fato quem nós somos. Mostra que nós somos pequenos. Mostra que a vida é passageira e transitória. É isso que nós somos. A passagem aqui, a nossa vida aqui é passageira e transitória. Por isso nós somos pequenos e frágeis. Mas o que eu quero focar aqui esta noite, de maneira muito pausada, é sobre alguns detalhes referente a quem é Deus. Claro que nós não iremos esgotar o tema, porque Deus, Ele é infinitamente mais e maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar a respeito dele. Mas eu queria dar para você aqui uma fagulha daquilo que Deus é,
Primeiro, Deus é justo juiz. Todo pecado, desobediência e rebelião sofrerá da parte de Deus a justa punição, porque Ele é justo juiz. E sendo Ele justo juiz, Ele aplica a penalidade quando há a desobediência. A nação de Judá, reino do sul, por muitas vezes foi advertida por Deus, foi chamada por Deus para o caminho, para o conserto, para a reconciliação, para o retorno. Mas a nação do sul não quis ouvir Deus, não quis ouvir os profetas do Senhor, não quis ouvir a palavra do Senhor, não quis ouvir a exortação do Senhor. Resultado, Judá foi parar no cativeiro. Só que, mesmo no cativeiro, por permissão de Deus, lá em Babilônia, Deus não deixou o seu povo sozinho. Lá no meio dos cativos, tinha um profeta. Quem era esse profeta? Ezequiel, o profeta do cativeiro. O profeta que estava no meio do povo. Lá no palácio, tinha outro profeta. Quem era ele? Daniel. Mesmo no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo. Mesmo no cativeiro, Deus continuou falando com Judá. O que é que nós aprendemos aqui? Que Deus, na sua soberania e grandiosidade, sendo capaz de aplicar o juízo de maneira justa, Ele não deixa de amar o seu povo. Ele não abandona ao léu da sorte. Ele cuida mesmo no cativeiro. E Ele fez uma promessa. Qual foi a promessa? Que depois de 70 anos de cativeiro, Judá retornaria para Jerusalém. E quando chegou o tempo de cumprir a promessa, Deus lembrou do seu povo. E estendendo a sua mão forte e poderosa, Ele trouxe de volta do cativeiro o povo para Jerusalém. E aqui, outra coisa que eu aprendo. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aquilo que Ele te prometeu, Ele não esqueceu. Aquilo que Ele te prometeu, no tempo certo, na hora certa, Ele vai mover os céus e a terra para cumprir a promessa que Ele te fez. Não desanime, não pare, não desista, continue orando, continue perseverando, continue clamando, porque Deus tem uma promessa a seu favor e Ele é fiel para cumpri-la. Aleluia! E quando Ele trouxe do cativeiro a Judá, Ele disse: consolai, consolai o meu povo. Sabe o que Ele estava dizendo? O tempo do sofrimento acabou. O tempo da escravidão chegou ao fim. O tempo das lágrimas cessou. As dores ficou para trás. O passado ficou no cativeiro, agora é uma nova etapa, é um novo tempo, é uma nova história, é tempo de consolar o meu povo. Aleluia! Estou sentindo a presença do Eterno.
Ele está dizendo para a igreja esta noite: chegou um novo tempo, chegou uma nova era, Vou escrever uma nova história para a igreja do Água Branca. Vou escrever uma nova história para a sua vida, diz o Deus Todo-Poderoso. Ele é fonte de consolo. Ele é fonte de esperança, Ele é fonte de glória, Ele é fonte da palavra eterna. E nesta noite, Ele está renovando a esperança de alguém neste lugar. Alguém que entrou aqui dizendo esta noite: Senhor, até quando eu vou esperar? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou orar? Até quando as profecias que não se cumprem? Ele está dizendo: eu estou te consolando, renovando a tua esperança, renovando o teu ânimo e dizendo para você que este ano de 2023 é tempo de cumprir promessas. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Que presença gloriosa, meus irmãos! Ele disse que o homem é como a flor do campo, é como a relva, é como a flor que murcha e cai, mas a palavra dele permanece para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu estou vigiando sobre a palavra que saiu da minha boca, diz Deus. Ela não voltará vazia. Ela vai cumprir o seu propósito. Diz o Senhor: porque eu não sou filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, falaria eu e não cumpriria. Ele vai cumprir aquilo que Ele falou ao teu favor. Deus é fonte de poder e sabedoria. Pelo seu poder, Ele fez todas as coisas, e pelo seu poder, Ele sustenta todas as coisas. Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que você ainda está aqui? Sabe por que você ainda é crente? Sabe por que você ainda permanece fiel, apesar das lutas, das provações, das adversidades, das perseguições, das calúnias? Você ainda está de pé, porque Deus o sustenta com o seu poderoso poder. Ele tem poder para criar e poder para sustentar aquilo que Ele criou. Ele tem sabedoria para conduzir, para resolver, para planejar, para executar aquilo que Ele propôs para a sua vida. Parece que está fugindo do seu controle, e está mesmo. Parece que não há mais solução. Não sei com quem o Espírito Santo está falando, mas com alguém. Parece que o céu ficou de bronze. As ondas estão muito altas. O vento está soprando forte. E parece que o seu barco vai sucumbir. Mas Deus não perdeu o controle. Ele tem poder para sustentar você nesta provação. E depois que essa provação acabar, do outro lado, aleluia, do outro lado, você vai fazer que nem Miriam, vai pegar o tamborim e cantar o hino da vitória. Você vai dizer: só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor é Deus. Aleluia. Não sei se você está sentindo. Aleluia. Ele está nessa casa. Oh, aleluia. Não sei nem se vou conseguir pregar até o final. Há uma unção poderosa.
Oh, aleluia de Deus, nesta noite, pairando sobre esta casa. Ele é majestade eterna. As majestades humanas vêm e vão, passa, acaba, se encerra, mas Deus em seu trono, Ele é majestade eterna. Ele está acima de tudo e de todos. Foi isso que Isaías viu. Capítulo 6 de Isaías, do profeta Isaías, ele viu o céu aberto, ele viu o céu por dentro, e ele viu alguém sentado sobre o trono, e esse alguém era adorado pelos serafins. Esse alguém, irmãos, era proclamado e dizia: toda a terra está cheia da sua glória. E os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E esse Deus poderoso está aqui. Ele é criador absoluto de todas as coisas. Ele é Deus incomparável. Nunca houve, não há e nunca haverá Deus igual, semelhante ou maior do que o nosso Deus. Nunca houve, não há e nunca haverá, porque Ele é único. Sabe o que está dizendo para você esta noite? Por que a preocupação? Por que a ansiedade? Por que o desespero? Aleluia, meu Deus. Porque as interrogações? Ele está dizendo para alguém que questão de calma, tranquiliza, aquieta-te e saberás que eu sou Deus. Está falando para alguém, o Espírito Santo me revela quem é, mas está dizendo para alguém: calma-te, aquieta-te, permanece na posição, porque eu sou Deus, estou velando pela tua vida e vou enviar a resposta que você precisa. Oh, aleluia. Ele é incomparável. Ele não precisa de conselheiro, porque ele sabe o fim antes do começo. Ele é grande força e poder. Ele nem se cansa, nem se fatiga, não cochila e não se esquece. Esse é o seu Deus, crente. Ele não cansa, ele não se fatiga, ele não cochila e também não se esquece. Esse é o Deus que você serve. Ele está de prontidão, não cochila nem um segundo sequer. E o mais importante, ele não sofre de amnésia. Aleluia. Sabe o que significa? Que aquela oração que você fez está na memória dele e ele não esqueceu daquela oração. Aquela promessa que ele lhe fez está na memória dele e ele não se esqueceu dela. Aquele clamor que você fez, ele não se esqueceu, está na memória dele. E na hora certa, ele vai descer ao teu encontro, ele virá em tua direção para cumprir, para fazer, e o teu coração vai se regozijar, vai se alegrar, vai saltar de alegria. Meu Deus, aleluia. Por essa razão, meus irmãos, para finalizar, você pode confiar plenamente nele. Deus jamais abandonará um filho seu ou esquecerá de um servo seu. Ele fortalece o cansado, versículo 29. Multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Eu poderia citar o exemplo do profeta Elias, e perseguido por Jezabel, fugiu primeiro para o deserto. E no deserto ele pediu a morte. Ele queria morrer. O desejo do coração do profeta Elias era morrer. Ele estava decepcionado.
ele estava desanimado, ele estava triste, ele estava se sentindo solitário, sozinho e humilhado. Ele até pensou que ele era o único profeta daquela geração. O Senhor tinha guardado mais 7.000. E no deserto, pedindo a morte debaixo de uma árvore, ele cochilou um pouco. E quando ele dormia, o anjo tocou-lhe e disse: Elias, levanta, come e bebe, porque longa ainda é a tua caminhada. Você pegou a palavra? É para alguém aqui esta noite. Levanta, não é hora de parar, não é hora de lamentar, não é hora de desistir, não é hora de cochilar, não é hora de parar no deserto. Levanta, come, bebe, porque longa ainda é a tua caminhada. O teu ministério não acabou, o teu chamado não chegou ao fim, a tua vida também não acabou. Há algo grande de Deus para a tua vida, e Ele vai fazer ainda nessa terra algo grande através da tua vida. Só que ele levantou, comeu, bebeu e foi para onde? Foi para a caverna. Se escondeu na caverna, meu querido. Primeiro, ele foi para o deserto. No deserto, quem falou com ele foi o anjo. Só que lá na caverna, quem falou com ele foi o próprio Deus. E quando Deus apareceu para o profeta Elias, que estava escondido em uma caverna, ele disse o quê? Elias, sai para fora. Deus me enviou aqui esta noite, como convidado da nossa irmã Ada, para dizer para alguém: sai da caverna. Você está querendo entrar na caverna, se esconder, parar, desistir, mas Deus está dizendo para você esta noite: sai da caverna. A jornada é longa, o ministério é longo, o que Ele vai fazer em sua vida e através da sua vida ainda é para muitos anos. E aqui eu vou finalizar. Os que esperam no Senhor, irmãos, os que confiam no Senhor, os que creem no Senhor, o que exerce fé no Senhor, não se cansa. Resultado, terá renovada as suas forças. Será renovado o seu ânimo. Será renovada a sua fé. Será renovada a sua esperança. Será renovada a sua alegria. Para quê, pastor? O versículo 31 fala. 31 agora para fechar. Para que você possa subir, correr e caminhar. 3 verbos aqui. Subir, correr e caminhar. Eu vou finalizar aqui com o exemplo da águia. Assim como a águia, olha a preposição, o crente, assim como a águia, vai subir, vai correr e vai o quê? Caminhar. Finalizo aqui agora, irmãos. Quando a águia chega num processo de renovação, 2 minutinhos, ela vai para uma montanha bem alta. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Quando a águia chega num processo de renovação, ela vai para uma montanha bem alta, entra em uma caverna, no topo de uma montanha, num lugar bem alto. Lá fica por alguns meses, e nesse período de renovação, toda a plumagem, toda a pena da águia cai. Ela fica completamente despida. Primeira coisa. Segunda coisa, o bico dela empena e nasce uma crosta no bico dela. Terceira coisa, as unhas, as garras dela ficam assim e as unhas crescem bastante, fica incrustada. Durante esse período, ela não sai para fora. As outras águias vêm, colocam o alimento na entrada, vai embora, ela vem, pega o alimento e volta de novo. Fica lá nesse processo alguns meses. Sem pena, o bico nasce uma crosta grossa, as garras empena, até que o processo vai finalizando e ela começa a nascer novas plumagens, novas penas. Quando
todo o processo chega ao final, ela sai à entrada da montanha, onde ela estava escondida, olha diretamente para um rochedo, para um paredão. Sabe o que ela faz? Ela voa bem alto em direção àquele paredão, crava as garras e o bico. Para quê, pastor? Você sabe para quê? E aí ela vai descendo. Num processo que ela vai descendo, aquela crosta que nasceu no bico, que ficou empenado, vai saindo para nascer um bico novo, para aparecer o bico novo. As garras que estavam assim vai se abrindo. Nesse processo, ela vai sangrando. Ela sangra. Depois desse processo, ela voa bem alto em direção ao oceano, ao mar. Ao mar. Sobe, depois desce e mergulha no mar. Depois que ela mergulha, ela sobe do mar. E quando ela sobe do mar, ela sobe renovada para voar bem alto, para voar bem alto, para voar bem alto. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Esta noite eu estou te renovando, mergulhando você no oceano do Espírito, para que você possa voar mais alto, para que você possa ir mais longe, renovado e fortalecido. Aí depois que ela sai do mar renovada, sabe o que acontece? Ela está pronta para continuar a sua jornada. Ela está pronta para enfrentar mais adversidades, trovões e dias escuros. E quando vem a tempestade, sabe o que a águia faz, irmãos? Ela não recua. Ela rompe a trovoada, a tempestade, a nuvem, a chuva e se coloca acima dela. Você, esta noite, renovado, como a águia, fortalecido, aleluia, vai se colocar acima da tempestade, e lá de cima você vai olhar para ela e dizer: maior é quem está comigo, maior é o Deus Criador dos céus e da terra, maior é aquele que me trouxe até aqui, aquele que me sustentou, ele é maior do que tudo e todos.